Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Dominantes Online. Meu nome é Luciana Naara, sou professora de Biologia do curso. Nós estamos no módulo de Bioquímica e essa videoaula a gente vai falar sobre enzimas. O que são as enzimas, hein? Vamos para a definição? Enzimas são moléculas de natureza proteica com a finalidade de diminuir a energia de ativação das reações catalisadoras. Na verdade, o que seria então essa energia de ativação? Energia mínima necessária para que uma molécula de reagente ou de substrato alcance o estado de transição para, a partir daí, tornar-se uma molécula de produto. Então, na verdade, olha como seria um gráfico, né? De uma reação em que eu não tenho a enzima. Então, olha a energia de ativação que a gente teria que empregar nessa reação para que ela acontecesse. E olha quando a gente coloca uma enzima. Então, olha como ela diminui a energia de ativação para início de uma reação. Por isso, a gente vai falar que as enzimas elas são catalisadoras biológicas. O que significa dizer que são catalisadoras biológicas? Que elas aceleram as reações químicas nas células. Quais são as características gerais de todas as enzimas? Apresentam alto grau de especificidade, então elas são bem específicas a determinados substratos. São produtos naturais biológicos, ou seja, são produzidos pelo ser vivo. São altamente eficientes, acelerando a velocidade das reações, como a gente comentou anteriormente. São econômicas, reduzindo a energia de ativação, então você precisa empregar uma energia menor, como a gente conversou, e não são tóxicas. Isso é importante também para nossas células. Condições favoráveis de pH, temperatura, polaridade do solvente e força iônica são importantes também, importantes fatores de funcionamento das enzimas no nosso organismo. E elas não são consumíveis na reação, então a gente consegue reaproveitar essas enzimas. Isso é importante também para a característica biológica da célula. Tudo que você conseguir reciclar, que você conseguir aproveitar para novas reações, vai economizar energia dentro da célula. Então aqui eu estou dando um exemplo legal para vocês sobre a decomposição da água oxigenada nas nossas células, por exemplo. A água oxigenada ela é tóxica, então as nossas células elas possuem uma organela chamada peroxissomo e lá no peroxissomo a gente tem uma enzima, a catalase. O que essa enzima faz? Ela degrada o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, como vocês preferirem, e transforma em água mais oxigênio. Água e oxigênio molecular não são tóxicos para a nossa célula. Então, ela faz a desintoxicação celular. Então, a gente tem a enzima mais o substrato, dando na enzima mais o produto. Ou seja, a enzima ela não é consumível nas nossas reações. Vamos falar da estrutura? A estrutura enzimática ela é composta, ela é chamada, quando ela está na sua forma completa, como uma holoenzima. Toda vez que a gente vê o prefixo holo em biologia, significa total. Então, a enzima total ela é formada por uma parte, proteína, e por uma outra parte que a gente chama de cofator. A parte formada pela proteína a gente chama de apoenzima ou apoproteína. E esse cofator, ele pode ser de caráter inorgânico, ou seja, um sal mineral, lembra do cálcio, lembra do sódio, do fosfato, que a gente conversou nas aulas de sais minerais, ou ela pode ter um caráter orgânico. Se ela for uma molécula orgânica, na maioria das vezes uma vitamina, a gente vai chamá-la de coenzima, ok? Então, a gente tem a holoenzima, que é a enzima total, e essa enzima total ela é formada por uma parte proteica, que a gente vai chamar de apoenzima ou apoproteína, e um cofator, que pode ser inorgânico ou orgânico. Se for covalente, a gente chama de grupo prostético. Essas enzimas, elas funcionam a partir de um sítio ativo, Então, elas têm um centro ativo ou um sítio catalítico, que é a porção da molécula onde ocorre a atividade catalítica. Como eu disse a vocês,
na aula de proteínas, elas funcionam a partir da sua forma tridimensional, como chave fechadura. Então, para a enzima, isso vai ser importantíssimo, né? Esse mecanismo de encaixe exato, porque ela vai permitir a especificidade dessa enzima. Fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas. Eu acabei de falar para vocês que as enzimas aceleram as reações. Mas existem fatores que vão aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade da reação. Que fatores são esses? O pH interfere, a temperatura, a concentração de enzima ou de substrato e a presença de inibidores. Então, esses fatores, é legal a gente ter em mente que se eles estiverem em concentrações diferentes das ideais, pode afetar no funcionamento da enzima. Qualquer substância que reduz a velocidade de uma reação enzimática, a gente fala que é um fator que altera a velocidade das reações. Os inibidores, como eu relatei agora há pouco, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis, tá? Eles podem se ligar à enzima ou substrato de forma reversível, ou eles podem se ligar de forma que a gente não consiga mais converter, e aí a gente chama de irreversível. Dentro dos reversíveis, a gente tem os competitivos, que são aqueles que competem pelo mesmo local de ligação com a enzima. Os não competitivos, que se ligam em outro local diferente do que a enzima se ligaria. E a gente tem os incompetitivos, que não geram competição com aquela enzima para realizar a inibição, ok? Galera, essa videoaula foi sobre enzimas no módulo de bioquímica. É uma videoaula que dá continuidade ao tema proteínas, já que toda enzima é formada por proteínas, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido e fiquem comigo para a gente terminar o módulo de bioquímica falando de vitaminas e ácidos nucleicos. Até lá!